Bom dia, povo de Deus! A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional de Salmos. Hoje, Salmo número 95. Fala, minha gente, paz de Cristo, bom dia a todos vocês. 6h07 da manhã, vamos para cima, vamos para frente. Terça-feira, 10 de março. Oremos? Oremos, Senhor, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade da exposição da tua palavra. Nos ajuda, toma tudo nas suas mãos. Realiza a tua vontade, fala através de nós pela tua misericórdia e graça. Amém. Salmo de número 95, vamos lá. Eu vou fazer a leitura dele toda aqui, então o salmo não é tão grande, mas eu acho importante. Diz assim, ó: venham e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, e os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso povo, e nós somos o seu povo do seu pasto, ovelhas de suas mãos. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o seu coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com esta geração e disse: este é o meu povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei a minha ira. Eles não entrarão no meu descanso. Meu Deus! Gente, primeira parte desse salmo, do verso 1 ao verso 5, você vai ver que é um convite. Está convidando você a cantar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a se alegrar com o Senhor. E do 6 ao 11 você vê que é uma advertência. Então você vê um contraste muito grande. Do 1 ao 5 está falando uma coisa, do 6 ao 11 muda totalmente ali. Então a primeira coisa que a gente já quer falar com vocês aqui nessa manhã é, em nome de Jesus, toda tristeza seja dissipada agora. Se tem alguém que entrou aqui cansado, abatido, fadigado, bota um sorriso aí nesse rosto. Dá o teu sorriso aí, eu quero ver teu sorriso. Por quê, Karine? Porque o sorriso, ele aformoseia o rosto. A Bíblia fala isso. Gente, rapidamente, a neurociência também fala. A partir do momento que você faz um sorriso aí, você produz dopamina no seu corpo aí, você entra num estado de alegria, mesmo que a situação esteja difícil. Talvez você entrou aqui nessa live querendo uma palavra para o seu dia. A palavra é essa: sorria, se alegre, cante. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Em tudo. Tá difícil? O dia já não começou tão bom para você? Dá graças a Deus, se alegre a Ele. E aí o verso 2, ele fala exatamente isso, olha só. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Então é isso que você tem que fazer hoje. Dá graças a Deus, você acordou. Você tá bem, você tem saúde, você tem uma casa, você tem comida, você tem um emprego, você tem uma filha, um filho, um pai, uma mãe, não sei, você dê graças a Deus. E é isso que ele quer que a gente faça, tá bom? Porque é por quem ele é, e não pelo aquilo que ele pode fazer ou pelo que ele pode nos dar. Então você dá graças a Deus por aquilo que ele é. Ele é Deus, ele é Criador, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, tá? Do verso 3 ao 5... porque Deus é supremo, ele é rei, ele é grande. E aí você vê ali que exatamente está mostrando a grandeza de Deus. Do verso 3 ao 5 mostra a grandeza de Deus. Então, para de se inquietar com daqui a pouco, com o que vai acontecer daqui a pouco. Mas sinta agora, louve agora, adore, aproveite esse devocional, coloca depois um louvor aí. Celebre o nosso Deus. Faça isso agora. E aí o verso 6 fala exatamente sobre isso. Venha, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante de Deus, do Senhor que nos criou. E aqui quando você olha esse verso aqui, fala de quê? De você voltar a fazer algo que você fazia. Venham, adoremos, prostremos, ajoelhemos. Ou seja, é o mesmo que voltar à presença do Senhor. Deus está te chamando hoje, nessa manhã, nesse devocional, para um convite, para você se prostrar, para você se ajoelhar, para você adorar. Vai ser o teu posicionamento hoje, mediante o que você está ouvindo, mediante o que você está aprendendo, é que vai mudar as circunstâncias que você está vivendo. Você crê nessa palavra? Você crê? Então comece a adorar Ele, aproveite esse momento. Então, isso é a forma que ele deseja que venhamos nos portar em todos os momentos da nossa vida. Com adoração, com rendição, louvando ao Senhor todo momento. E aí o verso 7, eu já quero passar minha oportunidade para ele, começa aí com uma advertência.
se ouvir a sua voz. Ou seja, primeiro ele fala que você é uma ovelha. Ele fala assim, ó, ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Perceba? Então, primeiro ele fala que você tem dono, você é dele. E aí fala aqui que você é ovelha dele. O problema é que tem gente que tem dono, mas não escuta. Porque existe, quando você vê esse verso aqui, existe uma condição. Se você ouvir. E eu botei aqui, ó, ovelha se alimenta pelo ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ter uma audição apropriada, você precisa ouvir. Se Deus está falando com você, você precisa ouvir. Deus, ele quer te dar discernimento hoje para aquilo que você está ouvindo. Você precisa reconhecer a voz do seu pastor. E a condição é, se você ouvir, então existe gente que ouve, existe ovelha que ouve, existe gente que não ouve, existe ovelha que não ouve. Então, quem é você? Você está ouvindo ou você não está ouvindo? Então, se ouvirem a sua voz, não endureças o coração como em Meribá. E aqui, gente, o sentido aqui está falando de algo que aconteceu lá no deserto, que o povo não ouviu, endureceu o coração e por conta disso eles contenderam com Moisés, ou seja, é o mesmo que um processo jurídico. Olha só que coisa forte, colocando Deus em teste, colocando a Deus, tipo que acusando a Deus que Deus abandonou eles lá no deserto. Foi isso que aconteceu. Se você ler lá exatamente essa história lá em Êxodo, você vai ver exatamente isso. Então, aqui eles murmuraram e a murmuração não te faz herdar a terra prometida. Então, a pergunta é, se você já conhece a história, se você já sabe que uma geração não entrou na terra prometida, tudo porque eles não ouviram a voz, o que você vai fazer a partir de hoje sabendo dessa informação? Você vai ouvir ou não vai ouvir? Você vai fazer ou você vai endurecer como essa geração? É essa palavra que Deus colocou no meu coração para você nessa manhã. Deixa eu ser bem breve aqui também, gente. O verso 7 até o verso 11 diz assim, escute bem. Porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Gente, isso aqui é sério demais. Esse salmo não tem um autor definido, pelo menos aqui nas nossas Bíblias não tem uma autoria definida. É um cântico, é um convite a louvar a Deus. Alguns eruditos afirmam que ele foi escrito num período pós-exílio. Ainda não existe uma confirmação muito sensata. Quem diz isso é o dicionário Strong, tá? Que eu acompanho muito, gosto de ver nele. E aí, o episódio aqui, gente, concernente à incredulidade do povo. Aquele episódio está lá em Êxodo capítulo 17, se não me falha a memória, Números capítulo 20. Talvez sejam duas questões ali que o salmista aqui está relatando sobre essa incredulidade, murmuração, não ouvir a voz de Deus, né? E se você observar comigo aí os versos 7 e verso 8, diz assim, ó, ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, a parte do E do verso, o 8 completo dizendo, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, versão Almeida Revista Corrigida. Gente, isso fala aqui, gente, de uma resistência espiritual em relação a Deus. Um povo que tinha uma dura cerviz, um coração que endurecia a cerviz, fala de jugo, né? Fala de pescoço, não quer ficar daquele jeito que eles são mesmo, com saudade do lugar que Deus tinha arrancado eles. E aí o salmista que está alertando uma coisa muito séria, vou ser muito breve aqui, sobre a importância de ouvir a voz de Deus. Só que não é somente ouvir a voz de Deus, é não repetir os erros do passado, tá? Então, quando a gente observa alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas falas de algumas pessoas, hoje em dia, pela internet, as pessoas nem sempre falam através de um vídeo, elas gostam de teclar agora, né?
Um dos males que está acontecendo nesse século aí não é somente a pessoa colocar a cara num vídeo, muitas das vezes ela se esconder e teclar, e teclar. E aí eu quero que você entenda uma coisa, gente, que tem algumas pessoas que elas têm a tendência de repetir erros cometidos por quem veio antes do que elas, tá? Algumas pessoas têm a tendência de repetir os mesmos erros de alguém que veio antes do que elas. Olha o que o texto está dizendo para nós aqui. Não endureçais. Olha só o que está dizendo o texto aqui, ó. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais, ou seja, quem veio antes, como vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Ou seja, eles tentaram a Deus, provaram a Deus, mas mesmo assim vendo aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Eles viram Deus operar, mas mesmo assim resolveram tomar um caminho diferente daquilo que Deus tinha dado para eles. Vocês ficaram dando volta há 40 anos no deserto. Tem muita gente hoje em dia aí dando volta em lugares que você não deveria estar dando essas mesmas voltas, quando na verdade já deveria ter pisado onde Deus queria que você pisasse, que é na terra prometida, na terra da promessa. E o que eu tenho no teu coração aqui nesse momento é que no verso 11 deixa claro para nós que a incredulidade pode trazer consequências severas. Deixou claro, ó, não vão entrar no meu descanso. Olha só o que aconteceu aqui, gente. E o que eu quero que você entenda aqui nesse momento é que todos os que ouvem a voz de Deus e obedecem a ela conseguem viver coisas novas e fugir da repetição dos erros dos outros. Aleluia. Então, gente, nessa manhã, ouça a voz de Deus. Largue comportamentos iguais do passado que você viu de outras pessoas fazendo e cometendo. Deus tem coisa nova para a sua vida. Para de dar volta em deserto. A culpa de você estar desse jeito aí não é dos outros que vieram antes de você. É sua que persiste em ficar nesse deserto aí, tá? Acabou, é sua. É sua. A culpa é sua. Você está nesse deserto porque você quer. Mas Deus hoje está te alertando e querendo te dar um novo caminho para a glória dele. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos orar para a gente terminar o nosso devocional. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, tá? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que essa palavra, Senhor Deus, venha, Pai, animada, força, Senhor Deus, venha confrontar, mas venha ter mudança para a glória do teu nome. Nós te oramos crendo no poder da tua palavra, que é poderosa, Senhor Deus. Abençoa todos aqueles que estão aqui conosco, aqueles que vão ouvir depois. Em nome de Jesus, te agradecemos por esse devocional. Amém. Obedeça e saia do deserto. Gente, Escatologia Módulo 1, se você quiser, procura a gente no privado aí. Deus abençoe, tá? Tchau. Beijo, Até tchau. amanhã. Deus abençoe.